E aí, galera do oitavo ano, aqui é o professor Maxwell. Eu sou professor de História na Prefeitura de São Pedro da Aldeia, tá ok? Nós estamos começando um pouco atrasados, certo? Portanto, nesse vídeo, nós vamos adiantar duas atividades. Vamos falar sobre a primeira atividade de História e sobre a segunda atividade de História, ok? Na semana que vem, nós vamos falar sobre a terceira e quarta para a gente poder acertar, ok? Com as outras turmas das quais eu estou dando aula, tá bom? E postando vídeos também para poder tirar as dúvidas em relação às atividades. Beleza? Então, vamos seguir então. Vamos falar sobre as atividades 1 e 2 de História. Vamos lá. Primeira atividade. Bom, a primeira atividade ela vai falar sobre história, né? Sobre a disciplina história, sobre a profissão de história, de historiador, sobre os elementos que compõem essa disciplina, certo? Qual são os instrumentos que o historiador utiliza para transformar a informação, o conhecimento em história, certo? Então eu vou ler com vocês para que, se porventura tem alguma palavra difícil para o entendimento de vocês, eu possa intervir explicando o significado, tá bom? Vamos lá. O que é história? Para que serve história? Porque tem-se que estudar isso. Essas são perguntas que sempre passam pela cabeça de muitos estudantes e a resposta, ou respostas, nem sempre são fáceis de se ter. Observe as tabelas a seguir. A tabela 1, ele vai falar sobre... Deixa eu só... O telefone tocou, eu desligo e a gente volta. A tabela 1, ela vai falar sobre... a tabela 1 ela vai ter 3 pontos, certo? Falando sobre história, tá? Ponto 1 é o conhecimento, né? Conjunto de conhecimento relativos ao passado da humanidade e sua evolução. Segundo lugar, a época, o ponto de vista escolhido, inicial, frequente, maiúscula, tá? Aqui H universal, né? Aqui deveria ser uma letra H maiúscula, mas tudo bem. Perfeito? O item 2, aqui da tabela 1, diz o seguinte: a ciência que estuda os eventos passados com referência a um povo, país, período ou indivíduo específico, inicial, frequência maiúscula, certo? Mas, professor, por que está tendo essa observação inicial, frequência maiúscula? Porque existem história com letra maiúscula e história com letra minúscula, né? Por exemplo, história com letra minúscula, você pode... A mãe, antes do filho dormir, pode contar uma história pro seu filho dormir, certo? E não há nenhuma segurança de que essa história possa ser verídica. Pode ser qualquer história, né? Fazendo o filho dormir, está bom. Às vezes a mãe ou o pai criam histórias ali na hora para fazer o filho ou a filha dormir, né? Esse tipo de história com letra minúscula. Agora, o tipo de história a história com letra maiúscula é aquela história que se compromete com a verdade, que se utiliza de instrumentos e metodologias científicas para se aproximar daquilo que de fato realmente aconteceu na história, no passado. Certo? Essa é a história com letra maiúscula. Beleza? Então vamos aqui no 3. Por metonímia. Compêndio que trata desses fatos e eventos, né? Metonímia é uma figura, né, de linguagem onde você, por exemplo, utiliza eu li Machado de Assis. Você não leu a pessoa Machado de Assis, você leu um livro escrito por Machado de Assis,
Tá? O nome disso se chama metonímia, né? Eu pedi a mão da pessoa em casamento, né? Não quer dizer que você olhou a mão e pediu e falou e se declarou para a mão da pessoa, certo? Não, você pediu a pessoa, não a mão dela, certo? Então metonímia é essa figura de linguagem, tá? Que é história, né? Entende-se história, que são os eventos que são os mais diversos eventos do passado, né? É chamado de história. Perfeito? Na tabela 2 são imagens, certo? De atitudes de determinadas pessoas, né? Também podem ser considerados como fontes históricas, né? Aqui é uma pintura antiga, né, de um escriba ou um pintor, de um pintor, certo? É uma figura antiga, uma foto antiga de um pintor, certo? Aqui é uma imagem dos protestos do Black Lives Matter, né? Vidas Negras Importam, bem recente, né? Aqui é uma foto de uma pessoa lendo, deitada, né? São imagens que representam a realidade, certo? Ou que representou uma realidade no passado, certo? Essas imagens, devidamente embasadas, registradas, elas podem se tornar fontes históricas, certo? Beleza, então. Considerando as duas tabelas acima, responda. Número 1. Com base nas tabelas, certo? 1 e 2, construa um texto de no mínimo 5 linhas, dizendo o que pode ser entendido como história. Ou seja, você vai pegar a tabela 1 e 2, vai ler, vai analisar, ok? E tendo como base a explicação que eu tive agora com vocês, o que pode ser entendido como história. Todo e qualquer tipo de história, inclusive aquela história que a mãe utiliza para ninar a criança? Ou não? Por que não? Certo? Você vai desenvolver aí um texto respondendo a essa questão. O que pode ser entendido como história? Essa pergunta, né? Número 2, né? Qual relação é possível estabelecer entre a tabela 1 e a tabela 2? Eu também falei, certo? A tabela 2 são imagens que retratam a realidade atual e passada, certo? Essas imagens devidamente registradas e autenticadas, que são verdadeiras, né? Haja vistas fake news que existem hoje, há também montagem de imagens, né? Qual a relação que é possível ter entre as duas tabelas? A primeira tabela fala sobre o que é história com letra maiúscula, né? História é a ciência que estuda o passado. E abaixo são aquelas imagens, que também podem ser utilizadas como fontes históricas. Ou seja, o historiador utilizar aquela imagem para poder retratar a época em que aquelas imagens para retratar a época em que aquelas imagens pertencem, certo? Para retratar a época em que aquelas imagens estão se referindo, né? Então, qual é a relação do ofício história com aquelas imagens? O historiador ele pode utilizar aquelas imagens como fontes para poder retratar determinada época que essas imagens estão retratando? Qual é o critério para que essas imagens possam ser retratadas pelos historiadores? Elas podem ser falsas? Mesmo assim, sendo falsas, elas podem ser utilizadas como fontes históricas? Ou somente se elas forem verdadeiras? Beleza? Vamos lá então. 3. Considerando as definições da tabela 1, é possível afirmar que as imagens da tabela 2 se referem a fatos históricos? Justifique, ou seja, tendo como base as definições do que é história que fala a tabela 1. É possível afirmar que as imagens da tabela 2 se referem a fatos históricos? Sim,
Por quê? Não, não pode. Por quê? Beleza? Tranquilidade, né? Ó, isso aqui são fatos históricos, ó. Tem a referência, inclusive, da imagem, certo? Então ela é verdadeira? É verdadeira. Ó, a imagem ela não está sozinha, ela vem com uma fonte veracidando, autenticando a veracidade dessa imagem. Ó, aqui também, ó. Certo? Beleza? Então é por aí, tá? Agora a próxima. Com base no que foi visto acima, nós podemos relacionar a história com os diversos aspectos da vida humana, como o que fazemos, lemos, assistimos, entre outras coisas. E outras coisas, né? Ao observar essa imagem aqui abaixo, o que podemos afirmar que estamos vendo? Um desenho de uma pessoa tendo uma ideia? É claro. E se for dito que isso pode te ajudar a relacionar a um conjunto de ideias divulgadas no século XVIII? Pois então, acredite que sim. Certo? Deixa eu levar a minha imagem aqui para cima. Vamos lá, ó, né? Dá para se relacionar. Esse conjunto de imagens aqui nos leva a pensar em que movimento político-filosófico que existiu no século XVIII. Né? Ó, uma lâmpada, a ideia, né? Ou seja, a pessoa está sendo iluminada por uma lâmpada porque ela teve uma ideia e essa ideia é iluminada, certo? Né? E tem tudo a ver com o iluminismo, iluminar, iluminismo, ideia, certo? Ou seja, o homem é iluminado pelas suas ideias, pela sua razão, pelo seu raciocínio lógico, certo? Então o iluminismo ele vai dizer isso, que o homem tem a capacidade de resolver os seus próprios problemas, as suas próprias decisões, tendo como base a sua razão, certo? Não deixando se influenciar pela religião, mas exclusivamente pela sua razão, pela sua opinião, através da observação, através do questionamento, através do estudo, através da observação, certo? Beleza, então. Para as pessoas que viveram neste período, a razão, nesse período do século XVIII, a razão deveria guiar toda a trajetória humana e com isso explica os aspectos que formavam o mundo. Com isso, pessoas ligadas a esse conjunto de ideias estimularam pesquisas científicas em áreas como a química, a física e matemática. Para eles, o conhecimento científico que levaria à razão deveria guiar as atitudes das pessoas. Que movimento é esse? Que pessoas é esse? Eram as pessoas que concordavam que a razão devia guiar a atitude das pessoas. Essas pessoas, esses filósofos, foram chamados de iluministas, filósofos iluministas. Certo? Vamos lá. Com base nas imagens abaixo, responda. Aqui são duas imagens. Certo? A primeira imagem é uma cena do filme Lucy, sensacional. Assistam que vocês vão gostar. Deixa eu trazer minha imagem para cá. Né? O cientista fala o seguinte: todo esse conhecimento, não sei se a humanidade está preparada. Somos guiados pelo poder e lucro. Dada a natureza humana, isso pode nos trazer apenas instabilidade e caos. Aí a Lucy diz: a ignorância traz o caos, não o conhecimento. Essa mulher, ela tomou uma droga, né? Vocês sabem que o nosso cérebro, nós não alcançamos 100% do nosso cérebro. Né? Dizem que nós não chegamos a alcançar nem 30% da capacidade dele. Mas ela, através dessa droga, ela alcançou 100% da capacidade. Então ela ficou assim fenomenal em termos de conhecimento. Né? E o diálogo se baseia nisso. No outro aqui é a Matrix, é o filme, né? Matrix, que tem a trilogia, né? Tem várias versões, né? Várias partes desse filme. É uma
é uma negociação entre um rapaz que sabia o que estava por trás do mundo, né, da vida, e uma pessoa que não sabia, né? E de acordo com a escolha dessa pessoa que não sabia, ela podia ter esse conhecimento ou não. Então o diálogo diz o seguinte: se tomar a pílula azul, a história acaba, você acordará na sua cama acreditando que você é dono do seu destino, né? Que você tem autonomia, tem livre-arbítrio e por aí vai. No segundo quadro diz: no que quiser acreditar, tá? Se tomar a pílula vermelha, ficará no país das maravilhas. E eu te mostrarei onde vai a toca, até onde vai a toca do coelho. Certo? Bom, essa questão da toca do coelho, ela está ligada ao filme Alice no País das Maravilhas, né? Onde ela vivia uma vida, né, em que ela era tida como uma pessoa que raciocinava pouco, problemática, certo? As pessoas não davam muita importância para ela. Ela era comum, até muito comum, tá? E ela entra num momento assim da sua vida, ela passeando, ela entra. Ela segue um coelho, se não me falha a memória, e ela entra na toca do coelho. E ela cai num submundo totalmente paralelo, né? Num mundo paralelo, onde ela passa por tantas experiências, e essas experiências a tornam mais madura, muito mais perceptível, né? Entende muito mais a realidade do que ela entendia antes, a realidade das coisas, né? Então a toca do coelho está nesse sentido, onde a Alice, né? Aqui está o coelho, né? Onde a Alice do País das Maravilhas, ela vai alcançar uma maturidade de leitura de mundo somente quando ela entra na toca do coelho e passa por todas as experiências. Certo? Então, está ligado, isso que o segundo quadro está falando, está ligado a essa questão, tá? De você saber ler o mundo, perceber o que está por trás das coisas, o que de fato está acontecendo. Não aquilo que as pessoas querem te mostrar, mas o que realmente está acontecendo. Vamos lá, número 4. Como o conceito razão, que significa a capacidade de julgar, raciocinar, ter ideias, pode se relacionar com as imagens 4 e 5, ou seja, de que forma a razão, a palavra razão, o conceito razão, está relacionado, pode se relacionar, melhor dizendo, com a imagem 4 e a imagem 5. Na imagem 4, a razão é isso, 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 isso. Na imagem 5, a razão está relacionada a isso, 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 isso. Beleza? Tranquilo. 5. Como a noção de conhecimento versus ignorância, citada na imagem 4, pode se relacionar com as atitudes diárias, justifique, né? Ou seja, a razão, ela tem como por base o conhecimento, porque a razão ela julga por meio do conhecimento, certo? Então, o que é que traz o caos? É a ignorância ou é o conhecimento, né? Nessa disputa entre ignorância e conhecimento, se a ignorância vencer, como ficaria o mundo? E se nessa queda de braço entre ignorância e razão, a razão vencer, como é que ficaria o mundo? Pior ou melhor? Beleza? Então, é nisso aí que vocês têm que se basear a resposta. Número 6. Alguns dizem que quem não tem conhecimento é ignorante. Se entendermos que tomar a pílula vermelha é adquirir conhecimento, como você explicaria a frase "eu te mostrarei até aonde vai a toca do coelho", da imagem 4? Né?
como foi o processo de adquirir experiências e conhecimento da Alice do País das Maravilhas? Foi ela entrar na toca do coelho ou foi em ela ficar? Então, por que o autor aqui está falando? Se você tomar a pílula vermelha, te mostrarei até onde vai a toca do coelho. Beleza? Tranquilidade. Terminou a primeira atividade, vamos para a segunda agora, tá? Vamos lá, segunda atividade, né? Vai falar sobre o iluminismo, ok? Certo? Aqui nós temos um texto que diz o seguinte: o iluminismo foi um movimento cultural, intelectual e filosófico que surgiu na Europa no século XVII e se desenvolveu com mais força no século XVIII, com destaque para a França, Inglaterra e nos Estados Unidos. Uma de suas principais características, isso do iluminismo, foi a busca pelo conhecimento através da razão, que levaria os seres humanos ao esclarecimento. Este movimento, o iluminismo, foi muito influenciado por outro movimento, o liberalismo, mas na verdade é o contrário, tá? O iluminismo vai influenciar o liberalismo. Na verdade, eles vão surgir quase porque, assim, pensadores do justnaturalismo, tá? Como John Locke, né? Vão influenciados pelo iluminismo francês, vão começar a pensar, a desenvolver uma linha de raciocínio que vai se chamar de liberalismo, aonde o liberalismo ele vai valorizar o indivíduo, a felicidade individual, a propriedade privada, né? E na relação entre o indivíduo e o Estado, que o indivíduo ele tenha mais autonomia, né? Por isso de liberalismo de liberal, tá? De o ser humano estar liberado para fazer as suas vontades, certo? Tem essa conotação aí. Beleza, então. Liberalismo e iluminismo. Liberalismo. Aqui embaixo está um segundo quadro, certo? Mas vamos continuar, né? Eu parei de ler aqui, né? Liberalismo. Observe a tabela e as imagens a seguir. Aqui está o liberalismo, suas características, e o iluminismo, suas características. Abaixo, são essas correntes que irão influenciar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, essa aqui, e a Constituição de 1988, que é a nossa Constituição, essa aqui, do Brasil. Também conhecida como a Constituição Cidadã. Certo? Aqui está as características do liberalismo e aqui as do iluminismo. Beleza? E esses dois pensamentos vão influenciar na criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? E que é um documento, né, assegurado pela ONU, onde resguarda os direitos humanos, né? Onde resguarda a qualidade do ser humano, né? O que o ser humano tem direito, né? Como é que o ser humano deve ser tratado? Igual uma coisa, igual um animal ou melhor do que isso, né? Então esse documento parametriza e indica o valor do ser humano e os seus direitos, certo? E o texto 2 é a nossa Constituição, a nossa lei máxima aqui no Brasil, tá? Vamos continuar. Com base no descrito acima, responda. Crie um pequeno texto de no mínimo 5 linhas, relacionando a tabela e as duas imagens acima, tá? A tabela fala sobre o que é as características do iluminismo e as características do liberalismo, certo? E as imagens abaixo fala sobre os direitos do homem e do cidadão, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e do lado a Constituição de 1988, a Constituição brasileira. Nós podemos entender que tanto a Declaração dos Direitos do Homem, tanto o iluminismo quanto o liberalismo, ele vai ter influência sobre os dois documentos, a Declaração e a Constituição. Então, a linha de pensamento é por aí, mas eu quero que vocês estruturem de no mínimo 5 linhas falando sobre essa relação aí desses 4 elementos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
a Constituição de 1988, a nossa Constituição, o liberalismo e suas características e o iluminismo e suas características, beleza? Vamos número 2. É possível ver e perceber que na tabela e nas imagens 1 e 2 é assegurada igualdade entre todos? Ou seja, tanto no iluminismo, quanto no liberalismo, quanto na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e na Constituição de 1988, é assegurada a igualdade entre todos os cidadãos? Né? Entre todos, independente, homem, mulher, todos. Ou melhor, isso não é uma pergunta, na verdade, desculpa, é uma afirmação. É possível perceber que na tabela e nas imagens 1 e 2 é assegurada a igualdade entre todos. Ponto. Desculpem. Ponto. Com base nisso, podemos afirmar que todos os brasileiros desenvolvem plenamente seus direitos? Ou seja, todos os brasileiros eles têm acesso a esses direitos que tanto a Declaração dos Direitos do Homem tanto a Constituição de 1988 diz, né? Todos esses direitos que dizem esses dois documentos, o brasileiro ele tem direito, ele tem acesso a esses direitos? Eles têm acesso pleno a esses direitos? Sim, professor. Diga o porquê que é justificar. Não, professor. Explique o porquê que é justificar. Beleza? Vamos lá, então. Observe as manchetes e responda. Registros de intolerância religiosa aumentam 22% no estado de São Paulo. Brasil de fato. Denúncias de intolerância religiosa aumentaram 56% no Brasil em 2009. Especial BBB. Projota Nego Di e Carol Conká debocham de Lumena, chamando Xangô e geram polêmica. São manchetes que mostram vários tipos de intolerância, tá? De preconceitos, ok? 3. Com base nos textos 1 e 2 e nas manchetes, é possível afirmar que no Brasil há proteção de culto religioso? Justifica, ou seja, no Brasil há proteção de culto religioso, ou seja, você pode seguir qualquer religião sem receber preconceito nenhum? Sim, justifique. Não, justifique também. Justifique é dizer o porquê da sua opinião, que você achou que sim ou que não. Ok? Número 4. Com base no que está descrito nas manchetes e nos textos 1 e 2, o que fazer para se ter uma tolerância religiosa no Brasil? Você vai dizer uma solução aí, tendo como base os textos 1 e 2 do item passado e mais essas manchetes aí. Ok? Vamos continuar. Observe a tabela a seguir e responda. Tanto o texto 1 quanto o texto 3, quanto o texto 4 e o texto 5, eles vão falar sobre cidadania e direitos e deveres do cidadão. Ok? Vamos para o número 5. Considerando que atualmente todos os brasileiros são cidadãos, de que forma você acredita que você pode exercitar melhor a sua cidadania? Justifique. Ou seja, na sua opinião, de que forma você acha que o brasileiro pode exercer melhor a sua cidadania? Né? Mas para isso, você precisa ler os textos e entender que ser cidadão implica obrigações e privilégios, deveres e direitos, né? Como diz o texto 3 aqui. Cidadania é um conjunto de direitos e deveres exercido por um indivíduo que vive em uma sociedade no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. Ou seja, você é um cidadão do Brasil, então você tem deveres de participar da vida política nas eleições, conversar com seus amigos sobre política,
ler sobre o assunto para poder desempenhar melhor o seu papel enquanto votante, se informar nos jornais, procurar saber quem são os políticos para poder cobrar, ou seja, isso são os deveres de um cidadão, certo? Você precisa ler as leis para conhecer o que é errado, o que é certo, né? Jogar papel no chão não é um ato de cidadania, certo? O cidadão ele vai preservar as ruas, evitar de não jogar lixo nas ruas, né? Ou seja, o cidadão ele tem deveres, né? E são muitos, porque o desempenho do Brasil ele vai muito depender da ação do cidadão, principalmente quando vota e quando cobra, né? Por exemplo, numa votação não é só você votar no cara e tá tudo certo, é você cobrar as promessas dele, é você criticá-lo quando necessário, é você apoiá-lo quando necessário, né? Porque político não é bicho de estimação. Político não é ídolo. Político é um servidor, certo? Ele está ali para melhorar a vida, para melhorar a sua vida. Não só a sua, mas a de todos. Melhorar o Brasil. Então você tem que criticá-lo quando for necessário, cobrar quando for necessário, votar ou não votar mais nele de acordo com o seu desempenho. Certo? Não é de acordo com o seu pensamento. Ele concorda com os meus pensamentos, com as minhas opiniões. Não. É o que ele faz de fato. Certo? Então o cidadão ele precisa cobrar. Ele é muito responsável nisso. Certo? Que são os deveres. E os direitos. O cidadão tem direito à habitação, tem direito ao emprego, tem direito, né, à saúde, né, tem direito a viver uma vida feliz e agradável, né, tem direito a um emprego, né, mas uma coisa está ligada à outra. Se você não exercer bem a sua cidadania, no sentido de cumprir os seus deveres, provavelmente você não vai desfrutar dos seus direitos de forma plena, dos direitos de um cidadão de forma plena, né? Então a coisa é por aí, tá? Letra 6, o que? Número 6. Com base nos textos 3, 4 e 5, é possível perceber que todos os cidadãos são sujeitos de direitos e deveres? Não é uma pergunta, é uma afirmação, tá? Eu estou com essa mania de transformar tudo em pergunta. Com base nos textos 3, 4 e 5, é possível perceber que todos os cidadãos são sujeitos de direitos e deveres. Ponto final. Na mesma linha. Com base nisso, de que forma, faltou o quê? De que forma esses aspectos, direitos e deveres, influenciam na sua vida? Justifique. Eu acabei de explicar também que uma coisa está relacionada à outra. Se uma não for cumprida de forma adequada, a outra vai ficar capenga. Certo? Beleza? Deu para pegar? Gente, ó. Aquele abraço. E a gente se vê na próxima semana e nós vamos falar sobre as atividades 3 e 4. Tá? Logo 2 de uma vez. Beleza? Ó. Um grande beijo para vocês e a gente se vê.